Reunião de família. Ora viva, sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada. Não comecem já a chorar. Atenção, olá a todos. Primeira temporada estás a dar a entender que vai haver segunda. Vamos ver. Vamos ver. O cachê, Vamos ver. não é? O cachê. Se há tem que dinheiro ser para a elevado. renovação ou não? Mas nós pensamos agora a terminar em beleza. E para terminar de uma forma auspiciosa, trazemos um convidado que nos vai... Espera aí, disseste de forma ao quê? Auspiciosa. Como é que se escreve? Só para ver aqui no... Ok, encontrei. Exatamente, já ok, encontraste no dicionário. já percebi. Trouxemos um convidado que nos vai abençoar. Talvez já estejam a pensar em casa, quem é que será? Trouxemos o padre da nossa paróquia, Padre Tiago Santos. Desde já, muito obrigado por estar Muito aqui obrigado. connosco. É para nós uma honra e um prazer despenderes do teu tempo para aturar 2 palermas e 2 chalupas. Portanto, estão a ver, é sem dúvida uma pessoa muito benevolente. Aliás, é uma característica que se tem que ter, que deve ser requisito necessário para ser padre ou não. Sim, devia ser. Às vezes acontece. Se calhar começávamos esta conversa, se tu não te importares, por te perguntar, que eu acho que é uma questão que estará na cabeça de todas as pessoas. O que é que te fez decidir ser padre? Bem, isto para a maioria das pessoas pode ser uma coisa muito difícil de acreditar, mas realmente acho que me senti chamado a esta missão. Não é? Acho que tem de ser assim. Se não for assim, também depois facilmente nos frustramos, porque é complicado. Claro. Deixem-me dizer que nós, inicialmente, convidámos... Aliás, mandámos as mensagens quase ao mesmo tempo. Convidámos o Papa Francisco e o Padre Tiago. O Padre Tiago respondeu primeiro, por isso é que está cá ele e não... Mas é importante Papa dizer que Francisco. nós preferíamos o Padre Tiago. Sem dúvida. Preferíamos o Padre Tiago. Tem uma Apesar da reputação do Papa Francisco, o Padre Tiago é uma pessoa que não deixa nada a desejar, atenção. E o Papa Francisco, neste caso, é argentino. E eu adoro ouvir falar argentino, portanto, era um perigo para todos nós estar aqui o Papa Francisco em vez do seu Padre Tiago. Portanto, não sei se queres avançar agora, Tiago, Sim. com um tema para nós debatermos aqui com o nosso amigo. Ora bem, Tiago, eu... Bonito nome, não é? Já agora, pronto, eu posso revelar que fomos autorizados a tratar o Sr. Padre por Tiago, Sim. certo? E eu gostava de te perguntar, nós vamos ter uma despedida de solteiro em breve, se tens alguma sugestão para nós? Não, só divirtam-se. Não há um programa de festas, algo que tu queiras aconselhar para que o noivo se despeça de uma vez por todas, não é? Para a vida inteira, assim dizem os ensinamentos cristãos, não é? Sugestões, se calhar que beba um copo e que esqueça o passado, porque o futuro eu acho que vai ser melhor se ele ama assim tanto. Isso é bonito. Mas deixa-me dizer que há uma coisa, desculpa, Tiago, há uma coisa curiosa. Eu neste momento estou aqui realmente 2 Tiagos comigo é um bocado constrangedor para mim, mas ok. Há uma coisa, honra, João. É uma honra, sem dúvida. Tu és um palerma, mas o seu Padre Tiago é uma honra. Mas há uma coisa curiosa nas despedidas de solteiro. Eu não sei se vocês concordam com isto. Por exemplo, antes da despedida de solteiro, vamos imaginar uma coisa mais audaz. Levar com um seio na cara é impossível, é impróprio, não pode, acaba o relacionamento. Mas se isso acontecer numa despedida de solteiro, parece que a corda estica. Se calhar já se tolera, tipo, ok, foi na despedida. Não? Há coisas é que polémico, eu sei. É muito polémico. Há coisas que se toleram em determinado contexto, em determinado momento, mas digamos que, apesar... na despedida de solteiro, acho que temos carta branca para isso. É grave. O Tiago acha que a corda estica? A corda estica, embora se ele vai assumir o compromisso, não sei. Mas depois ele lá se entende. Exatamente. Nós não temos nada a ver com isso. Olha, Tiago, já agora, permitam-me uma pergunta. O Tiago já celebrou algum casamento? Eu sei que é padre, se calhar há pouco tempo, penso eu. Já celebrei. Já celebrou? Sim. E as pessoas, entretanto, perdoaram-lhe aquilo que você lhes fez? Ainda não tiveram tempo de ver o que é verdadeiramente um matrimónio. Não sei, o Tiago é padre há quantos anos, se me permite? Há um ano. Ok. Por isso a minha dúvida é se tinha celebrado ou não, mas então já o perdoaram, certamente, já o perdoaram. Eu acho que ainda não tiveram tempo de ver realmente o que é que se passa, mas com o tempo vamos ver. Tiago,
Sobre o casamento ainda, que é um tema, aliás, que temos abordado no nosso podcast, o que é que tu achas sobre os padres? Pronto, no fundo, acabam por ser pessoas que falam muito sobre o casamento. Claro. Apesar de, na religião católica, não serem casados. O que é que tu dirias às pessoas que dizem ok, vocês falam e dizem que é muito bom, mas vocês não estão casados? Exatamente. Como é que tu responderias a Eu isso? diria que não temos a experiência direta, mas geralmente temos uma experiência indireta que é a nossa família, não é? Os nossos pais e tudo, nós percebemos também muito do que é o matrimónio através desses exemplos. E depois, além disso, temos um ideal que eu acho que na nossa vida devemos sempre perseguir. Embora nós sabemos que nunca o alcançamos, mas o padre também é esse, que alerta para o ideal e que Exatamente. orienta um pouco. Tenta apontar o caminho, a seguir um bocadinho. Sim, também. Aliás, falando disto, permitam-me voltar ao Papa Francisco. Parece já um fetiche meu, mas não. O Papa Francisco disse, não sei se exatamente por estas palavras, isto vai se enquadrar naquilo que vocês estavam a falar, disse: os prazeres da cozinha e da intimidade são prazeres divinos. Como é que ele sabe? Exatamente. Aí está. Está a apontar o caminho só, não é? Sim, está a apontar o caminho, eu acho que sim. Mas porque nós temos que ter um critério. Tudo o que é criação de Deus, mesmo quando ouvimos os relatos da criação, embora seja uma construção poética, ele diz: era tudo muito bom. Então é porque é tudo muito bom. Isso é que é tomar a palavra de Deus mesmo como nossa, não é? Sim. O problema é que quando nós trocamos o lugar das coisas, não é? Deus é o Criador e as criaturas são criaturas. O problema é quando nós fazemos das criaturas o nosso Deus, e isso é o que nos afasta Tiago, dele. deixa-me aproveitar a tua expressão só para saudar o meu primo. És uma bela criatura. Eu adoro esse adjetivo. Por acaso estava um bocadinho para baixo hoje, isto animou-me. Estás a ver? Epá, obrigado. Obrigado, só não nos beijamos porque está aqui o seu padre. Não, neste momento isso seria inapropriado. Ora bem, eu tenho também outra questão para o seu padre. Tem a ver diretamente com a celebração da missa. A minha dúvida é, eu sei que há uns objetos que se comem na missa, que são as hóstias. Pronto. Existe uma fábrica de hóstias? De onde é que vêm as hóstias? Da Matutana. Há uma padaria especializada. É uma grande questão. Não, mas há pessoas que se dedicam a fazer essas coisas, não é? Ok. Mas geralmente... Mas não é sempre o mesmo fornecedor. Geralmente há muitos fornecedores, mas geralmente nós, como é natural, temos um fornecedor, não é? Ok. Mas é um mosteiro, umas freirinhas que fazem as hóstias, e assim nós, ao comprar, ajudamos o mosteiro a continuar. Pronto. Eu pensei, porque a igreja é uma coisa imensa, não é? Há uma igreja em cada canto, portanto pensei que a fabricação de hóstias fosse algo mesmo, sei lá, industrial, mas então não, é uma coisa mais caseirinha. Sim, porque, quer dizer, Aquilo é pequeno também, é muito pequeno. não é? Sim. Ou seja, não há nenhumas encomendadas diretamente da Colômbia, nem nada do género. Não. É tudo produção nacional, isso posso assegurar. Seria perigoso. Nesse caso seria. Mas estou mesmo feliz porque isto é uma questão que se calhar nunca viríamos esclarecida, não é? E eu estou fascinado. Obrigado, Tiago. Apesar de tudo, acabamos de descobrir a origem das hóstias. Isto é um momento especial na nossa vida. Aí está. E eu tenho outra questão, ainda relacionada com aquilo que se passa na celebração da missa, que é o vinho. Então, ok, já percebemos, as hóstias vêm dali. Como é que é escolhido o vinho? O vinho, há certos produtores que se dedicam a produzir o vinho para a missa, que tem que ter exclusivo. algumas características. Tem que ser sempre tinto. Não tem que ser tem que ser tinto. Pensei que sim também, porque eu sempre que observei era sempre que tinha uma tonalidade... Sim, por causa de estar muito ligado a representar o sangue de Cristo. Mas há produtores que produzem aquele vinho que tem umas certas características que são sobretudo de durabilidade, não é? Abrimos uma garrafa e ela dura muito tempo. E também de pureza, não é? Quanto menos aditivos tiver, mais puro é. E por exemplo, Tiago, e se existir algum padre, pode existir, não é? Que não goste de vinho, é uma coisa que não me passa. Sim, temos padres que não podem, não é? E aí mergulham a hóstia no vinho e comungam. E comungam, exatamente. Ok, acho que estamos muito esclarecidos, muito mais esclarecidos sobre a alimentação no momento da celebração da missa. Eu acho que o Tiago está a pensar, onde é que eu me vim meter?
Não é Exatamente, alimentação, é não é comunhão. alimentação, comunhão. Tiago, tenha Isso é uma honra ser corrigido pelo Tiago. Por um lado também é alimentação, mas é uma Sim, alimentação é mais uma alimentação espiritual, pá. especial. Tiago, tenha em noção sempre, ao longo deste programa, que nós somos uns palermas. Sempre. Sempre. Não há problema. sim, Por sim. favor. Acho que já é um dado adquirido. Principalmente o meu primo. Obrigado, João. Obrigado depois de te chamar uma lindíssima criatura. Pá, tens é razão. isso que tu me fazes, pá. Peço Amor desculpa. recíproco. Bom, nós temos um segmento no nosso programa, que é o WhatsApp. Vamos agora ouvir uma mensagem do ouvinte para o Tiago poder responder, ok? Até já! Muito boa tarde ou bom dia, consoante a hora da vossa gravação. Eu queria fazer aqui uma questão muito importante e pertinente aqui ao seu padre. Eu tenho esta dificuldade, que é, há tanta tentação, que eu queria saber como é que se resiste. Isto para mim, pelo menos, é difícil. Estou a começar, mas é difícil. Sr. Padre, como é que se resiste? Como é que se resiste a um bom frango assado? Isso é uma grande questão. Realmente, a resistir, se for muitas vezes, aí faz-nos mal, mas se for só de vez em quando, não há problema nenhum. Não é por aí. Não? Não é por aí que vai fazer mal, se for só de vez em quando, não é? Sim, se for poucas vezes, acho que não há problema. Agora, se ele realmente acha que é muitas vezes e que tem de resistir, bem, eu acho que isso só com muita oração é que se consegue resistir. Muito bem, Tiago. Mas o Tiago cuida-se bem à mesa ou abusa um bocadinho? Não, eu particularmente acho que a comer não sou assim muito exagerado. Claro que quando tem de ser, tem de ser. Quando se tem de comer a sério, tem de se comer a sério. Mas no dia-a-dia sou regrado por natureza. Tiago, eu vou ter que fazer aqui uma interrupção só porque tu vais ter que te defender de algo que muitas pessoas dizem em relação à alimentação, que é, as pessoas dizem, estou como um abade. Porquê, não é? Ou seja, qual é a tua interpretação disso? A minha interpretação é que geralmente é quando a pessoa está muito enfartada, Sim. diz, estou como um abade. É assim, Qual é a origem? Qual é a explicação? uma vez desta expressão? estava um padre a comer num restaurante, tinha trabalho a seguir e estava a comer naturalmente qualquer coisa. E um ao lado comeu, mas comeu bem, não é? E ao fim, satisfeito, disse, eu comi como um abade. E o abade virou-se para trás assim, não, como um abade comi eu, tu comeste como um burro. Ok. Acho que isso já responde. Já é uma boa resposta, é uma excelente resposta. Atenção, a partir de agora um de nós sai do podcast e entra o Tiago. Acho que o Tiago, podemos tornar o Tiago permanente, claramente. A título definitivo, assinou. Assinou o contrato. Mais bombástico de Jesus no Benfica, não é? Sem dúvida alguma. Não faz milagres. Era a minha próxima questão, Tiago. Jesus pode fazer milagres, pode nos meter a jogar à bola. Bem, aquele não é o Messias, por isso, enfim, acho que estáis tramados. Não há hipótese. Bem, eu estou a ver aqui uma orientação futebolística do Tiago, que não corresponde à minha. Pronto, cada um é para o que nasce, diz o outro. Mas a minha orientação é mais celeste. É um azul celeste. Ou seja, o que o Tiago me disse para outras linhas foi eu nasci para ser feliz e tu não, futebolisticamente falando. Exatamente, pronto, uns nascem para passar trabalhos e outros para a vida santa. Mas agora eu disse que o Tiago falou para outras linhas e também há aquele ditado que diz Deus escreve direito por linhas tortas, peço desculpa. Então isto dá-me a ideia que Deus é o jogador que nunca joga mal, porque se virmos uma coisa, isto parece mal feito, mas está por linhas tortas, não é? É um pouco isso, se calhar é uma questão de pureza no olhar, sim, que nós temos de cultivar em nós próprios, porque todas as coisas que acontecem na vida de uma pessoa ou até no mundo, eu acho que têm sempre uma orientação para nos elevar, mas nós ficamos muito presos àquilo que nos dá dores e quando ficamos presos não somos capazes de crescer com isso. Mas eu acho que toda a gente percebe que quando tem de enfrentar alguma coisa na vida, se consegue ultrapassar, fica muito mais resistente. Mas acha que Deus nunca falhou um penalti, nunca fez uma má exibição?
Eu penso que não. Eu penso Nunca que rasgou não. a camisola. Por acaso há muitas coisas no Antigo Testamento de Pois. rasgar as vestes, mas isso era mais para os homens. O Senhor, eu acho que quando faz bem feito. Ok. Muito Ok. bem. Acho que é uma boa forma de concluir este assunto. Tiago, há bocado estávamos a falar de abade e padre e eu queria que tu me esclarecesse esta dúvida. Qual é a diferença entre abade e padre? Eu sinto-me um bocado naquela questão, isto também acontece com a polícia, é que às vezes nós dizemos, Sr. Polícia, Sr. Guarda, Ou Sr. Agente. Sr. Agente. Pá, não sei como é que Sim, dirigir devidamente a um agente de autoridade. Neste caso, não sei como é dirigir a um padre, porque não sei a diferença. Por exemplo, se for a GNR, é Senhor Guarda, porque é Guarda Nacional. Ok, Exato, Sr. exato. Se for PSP. PSP, aí já é Sr. Senhor Agente. Senhor Agente, É diferente. exatamente. Ok. Agora, aos abades ou padres, os abades são padres. Só que os abades têm um cargo diferente, não é? Aqui, no nosso contexto atual, o abade dirige um mosteiro. Ok. Não é? E o padre é um sacerdote, que pode ser parco ou não. Pode ter... Mas Então nós, neste caso, podíamos te chamar Senhor Sacerdote. sim. Podia Podíamos ser chamar também. assim, sim, Ok. sim. Até dá um ar ainda mais Ainda importante. mais, sim, sim, Sim. mais solene. É mais informal. muito mais solene. Muito bem. Aliás, eu adorei mais esta resposta do Tiago. Eu vou já aqui redigir o contrato e o Tiago assina já por nós. Tiago, assinas? Assino. Está contratadíssimo. Bem, eu tinha também um tema aqui para abordarmos. Não sei se... Autorizas-me, Tiago? Autorizo. Autorizas-me, Tiago, também? Autorizo. Muito obrigado. Eu pesquisei, que nós, mais uma vez, somos um podcast que pesquisa, nós Um pesquisamos. trabalho de investigação. E então descobri que os humoristas também têm o seu santo padroeiro. Como tu, nós não somos humoristas, mas gostamos desta área, não é? Então descobri que o santo dos humoristas é o São Lourenço. E curiosamente é o santo dos humoristas e dos cozinheiros. Que parecem duas coisas super opostas. E como é que isto surgiu? O São Lourenço foi convidado, digamos assim, pelo imperador Valeriano, da altura, a entregar as riquezas da igreja todas. E ele então o que é que fez? Passado 3 dias, chegou junto do imperador com os fiéis todos. E disse, bem, a riqueza da igreja é isto. E como é que ficou o nosso Valeriano? Ficou indignadíssimo. Era a mesma coisa que o António Costa dissesse quero o vosso dinheirinho e chegássemos lá com o nosso primo, por exemplo, não é? Era igual. E então o imperador da altura Mas no teu caso, o primo seria algo muito valioso, não é? O teu primo. Não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Atenção, mas continua. Toda a verdade. Então o imperador da altura condenou São Lourenço à morte. E como é que o condenou à morte? Na grelha, com um braseiro por baixo. E o São Lourenço, nesse momento, manteve a frieza, por incrível que pareça, manter a frieza na grelha, não é? Sim. Manteve a frieza e, passados uns momentos, já cheirava imenso a carne assada, e ele disse, podem virar de lado, porque este lado já está bem cozido, bem assado neste caso. Isto é incrível. O senhor Tiago já conhecia esta história, não? Sim, porque Fulgoso, o seu padroeiro é São Lourenço, e então na festa tive de pregar. Não sabia, olha, incrível, a sério. Verdade. E lá está, com a grelha na mão também. É verdade. Usou a grelha, mas esta história é encantadora porque ele terminou em beleza, ele terminou com uma piada. Isto não é uma maneira fantástica de terminar? Pronto, eu acho que a vida deve ser levada também com humor, não é? Porque às vezes isto parece uma piada. É verdade, mas vocês os dois não acham que isto é quase fazer uma finta à morte? Imagina, eu vou, mas vou com estilo. Sim, e é isso que o cristão é chamado a fazer. Também achas, Tiago? Eu concordo totalmente. Eu acho que nos devemos rir no sentido de aliviar o peso, a carga que às vezes certas vicissitudes da vida trazem sobre nós. Que maneira elegante de ir embora, não é? Eu recolhi também aqui uma ou outra maneira humorística ou não de ir embora. Posso citar mais uma ou duas. Por exemplo, vamos voltar ao futebol. Isto lembrou-me de futebol. Frank Sinatra, antes de ir desta para melhor, disse a seguinte frase: estou a perder. E o que é isto, meus amigos? Será que a vida não é isto? Não é um jogo daqueles que vamos atrás do resultado, empatamos mesmo no fim e nos descontos sofremos um gol com a mão? Ora, Este Uma silêncio. grande questão. Uma grande questão. como todas até agora, não é? Sim. Mas, quer dizer, esta questão existencial é sempre complicada e há sempre muitas comparações. Um jogo, também a nível mais tradicional, podíamos dizer um combate. Eu acho que a vida também é isso.
um combate, mas eu acho que é um combate que fazemos contra nós próprios, porque aquilo que somos chamados a fazer segundo o cristianismo é anularmos o nosso egoísmo e a construirmos uma vida mais doada aos outros. E a nossa luta é sempre esta: eu devo de pôr o outro em primeiro lugar ou devo de pôr a mim em primeiro lugar? Sim. E depois, no final, quando nós nos estamos a perder a nós próprios, não é? Nós podemos ficar com a sensação de que estamos a perder, Estamos a fraquejar. a fraquejar. Mas pelo menos que seja uma bela exibição. Excelente, sim. excelente, muito bem colocado. Mesmo que terminemos, porque eu acho que a derrota é inevitável para todos, não é? Mas achas que a nota artística é A importante? nota ou não? artística é muito importante. Não acho que a derrota seja para todos. Eu acho que a vitória é uma coisa diferente do que nós achamos. Ok. Ok. Na medida em que nos entregamos, ganhamos. Eu devo dizer que eu preparei uma outra questão e o Tiago desmonta-me completamente. O Tiago, o Sr. Padre, Tiago, desmonta-me e eu chego ao fim da explicação. É tão boa que eu fico desmontado. Não sei o que é que hei de fazer a seguir. Eu acho que o que temos a fazer é levar esta palavra connosco, porque é uma palavra ao mesmo tempo de esperança, acho eu, pelo menos eu interpretei dessa forma, e eu ia pedir ao Tiago, se não se importasse, que terminássemos este programa como termina as suas missas, dizendo: ide em paz. E o Senhor vos acompanhe. Mas isso ainda não é agora. Vamos com calma. Ainda temos que desafiar o Sr. Padre. No fim voltamos a isto. Ok. Mas entretanto, se me permitem, só mais uma última história de últimas palavras. Esta achei genial, ouvi isto num programa qualquer, e também é ir embora com estilo. Considerei isto ir embora com estilo. Nos Estados Unidos, num daqueles estados que a pena de morte ainda está em vigor, um senhor foi condenado à morte já com uma idade muito avançada. E ele então, antes de ir para a forca, foi por enforcamento, o carrasco ajudou-o a subir, segurou-o na mão e ajudou-o a subir. E ele disse: acabou com isto, obrigado, depois eu deixo sozinho. Ok. Verdade. Não é ir com estilo, meus amigos. Eu acho que sim. É ir em grande. É tipo, olha, o que é que eu posso dizer depois disto? Acho que só São Lourenço faria frente a esse senhor. Sim. Posso-vos só colocar uma questão agora difícil, se calhar. Não sei se vão estar preparados para ela. O que é que vocês gostariam de ter escrito no vosso epitáfio? Difícil. É difícil. Grilos. Não estão preparados? Digamos que é uma pergunta um bocadinho inusitada ou difícil de responder assim à primeira, mas gostava que, e agora vamos para uma nota séria, não é? Infelizmente, porque teria que ser assim. Okay. Eu não optaria por algo humorístico. Eu optaria, certamente. Optarias? Não sei exatamente o quê, mas, por exemplo, grande jogador da bola, lindíssimo, por exemplo. É uma boa descrição tua. Não seria Eu isto. subscrevo. Não seria isto, mas algo com alguma piada acho que era giro. Raul Solnado, por exemplo, diz: aqui jaz Raul Solnado muito contra a sua vontade. É um bom epitáfio neste caso. E é isto, meus amigos. Eu se calhar punha valeu a pena. Ah, Só. mais desmontado. Valeu a pena, muito bom. É que são três palavras neste caso, geniais. Tiago, não, eu retiro-me deste podcast e o Tiago fica até inteiro. Vamos fazer o nosso epitáfio. Valeu a pena. É isto. Vamos ficar com estas palavras. Sim. Ora bem, meus amigos, antes de nos irmos embora, temos um desafio final. Vamos pedir ao Tiago que nos conte. Não se podia livrar disto, não é? Claro. Exatamente. Apesar de ser um convidado abençoado. Deus não é? nos livre, dele se livrar. Deus nos livre, Joel. Deus nos livre. Ora bem, Tiago, gostávamos que partilhasses connosco uma história humorística que implicasse algum tipo de gafe. Pode ser tua, de algum conhecido, que se tenha passado na tua formação, por exemplo, alguma coisa que tu te recordes. Vamos então ao desafio. Ora bem, passou-se na minha formação, no último ano de seminário menor, que corresponde ao secundário, nós temos latim e grego, e tínhamos um professor que já tinha uma certa idade e que sabia as manhas todas. E nós íamos no autocarro e, por acaso, naquele momento não tínhamos o TPC feito e tínhamos que o fazer. E o que é que aconteceu? Eu não acredito! Nós, de uma maneira
disfarçada, copiámos uns pelos outros, para aí 5. E chegámos lá, ou seja, o professor, Muito bom. o professor pediu o TPC, que era numa folha à parte, para lhe entregar. E nós entregámos. Passado 8 dias, tivemos outra vez aula, e ele entrega as folhas por corrigir. E nós, Sr. Professor, então porquê é que não corrigiu o nosso trabalho? Olha, foi para poupar trabalho, eu corrigi um, vocês iam todos lá ver e já está o vosso trabalho corrigido, está bem? E nós, pronto, caladinhos. Tiago, espetacular. Ora, aí está uma forma muito subtil de dar um sermão sem ser demasiado Deselegante. austero ou deselegante com os alunos. Sem É, chicote. Mas a mensagem passou. Passou, não voltou a acontecer. Dar uma coça sem chicote. Exatamente. Tiago. Um chicote metafórico. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Tiago, por estares Nada. aqui connosco. E terminamos agora sim, devidamente, com as palavras. Mas com um pesar, Com foi pesar. uma bonita caminhada. Exatamente. Pessoal, vamos lá. Ida em paz. E o Senhor vos acompanhe. Obrigado. Obrigado.